dia. Bom dia. Bom dia, professor. Vou começar. Da aula passada a gente estava estudando esse capítulo 5 aqui. A gente avançou um pouquinho, né? Abordou o problema de redefinir o produto escalar, né? Num espaço complexo. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer a mesma operação, não a mesma, mas uma operação parecida, só que a gente faz a transposição do primeiro vetor seguida da conjugação dos coeficientes. Isso garante que as propriedades do produto escalar, incluindo a norma, se mantêm, né? Então, a gente avançou aqui, estudamos um pouquinho, eu pulei algumas partes que eu deixei para você fazer como exercício. E hoje acho que a gente encerra essa parte 1 do capítulo 5 e vamos iniciar na parte 2, que já vai para a parte de autovetores e autovalores. Aqui está a discussão, né? Eu estou passando a discussão que a gente fez. A gente definiu uma propriedade que não tinha definido antes, que é você fazer a transposta e tomar o conjugado complexo conjugado dos elementos de matriz. Essa operação chama de tomar o adjunto, né? A matriz que você gera chama-se adjunta da primeira. E a gente viu, por exemplo, que essas matrizes aqui, que são as matrizes de Pauli, fazendo a adjunta delas, né? Ou seja, transpondo e fazendo o complexo conjugado, elas resultam nelas mesmas, né? Então, tem 3 nomenclaturas que a gente ressaltou aqui, né? Hermitiana, é o nome que a gente dá à matriz, ou ao operador, né? Que tem essa propriedade, hermitiano. Às vezes, menos frequente, as pessoas chamam de operador real, né? Porque essa propriedade, de você tomar o adjunto, está relacionada para um número, o que seria tomar o complexo conjugado, tá certo? Então, e além dessas nomenclaturas, hermitiana e real, às vezes ela é chamada pela mais óbvia, que é a autoadjunta, né? A matriz que, fazendo adjunta, volta nela mesma, tá? Então, a gente viu aí. Nós temos aqui para o espaço complexo, a extensão do que é uma propriedade de ortogonalidade. A gente chamava as matrizes cuja transposta, multiplicada pela própria matriz da identidade, a gente chamou de ortogonais, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora com essa nova operação de tomar o adjunto, tá certo? Então, essas matrizes que têm essa propriedade são chamadas de unitárias, né? Uma generalização para o espaço complexo. Note que se os elementos de matriz são reais, isso aqui vai te gerar as matrizes ortogonais, né? Porque se a matriz é real, fazer a adjunta é o mesmo que transpor apenas. Afinal, tomar o complexo conjugado não acontece nada, né? Quando o número é real. Tá bom? Quando os componentes são reais. Tem uma seção aqui sobre determinantes, que eu cheguei a falar um pouquinho, mas você pode estudar isso aqui separado. Se você quiser detalhes de uma maneira que esteja abordada diferente do que está aqui nessas notas, que estão muito resumidas, o segundo item da bibliografia é uma das edições do Arfken. É um livro de métodos matemáticos, né? Aplicados para física. E está listado na bibliografia, no segundo item da bibliografia. O primeiro é a página
o link para a página da disciplina. E o segundo é essa segunda edição, tá? A segunda edição, ele tem várias edições, essa segunda edição é um pouquinho mais velha. Na segunda edição, esse material está no 4º capítulo, com grande chance de estar certo, né? Eu posso me enganar também, se eu estou puxando da lembrança. A parte de matrizes, ele faz uma revisão também, tá? Das propriedades. Então você pode acompanhar, né? Olhando a bibliografia se quiser, ou pega uma outra edição do Afken e vai num capítulo que tem esse título, né? Matrizes, autovalores e propriedades das matrizes. Tem sempre um capítulo, se eu não me engano, em todas as edições tem. Então, isso aqui a gente fez também, mas fez rápido, né? Eu até discuti um pouquinho essas propriedades aqui, usando a definição do número de Levi-Civita multidimensional, né, para uma dimensão arbitrária, certo? Que é só um instrumento aqui, né? Definimos o traço, tá? O traço, ele é uma operação que gera um número também, como o determinante. Então, ele pode gerar um número complexo para matrizes complexas, né? Assim como o determinante. Só que o traço, ele soma os elementos da diagonal principal, que a gente aqui, às vezes, chama só de diagonal, tá? Para não ter que usar nome e sobrenome. Algumas propriedades do traço, né? Que são fáceis de mostrar, mais fáceis do que as do determinante. E aqui, a gente acho que estava no finzinho da aula passada, quando recomendou esse exemplo aqui, de calcular o traço da rotação, né? Essas notas aqui, elas já estão corrigidas, tá? Porque eu não estou usando mais a díade, que é aquele emparelhamento de dois objetos que são vetores, formando um tensor. Então, a gente faz o traço sobre essa forma mais familiar para a gente nesse curso aqui. Né? Para fazer o traço, é conveniente usar a representação matricial, se você conhecer, né? Então, está aqui, ó. Você tem a representação matricial desse objeto. Se você multiplicar essa matriz por ela mesma, você vai ter o resultado desse que está aqui embaixo. Tá vendo que tem um sinalzinho menos aqui? Significa que esses caras da diagonal são todos negativos, tá? Quando você fizer o traço, você está somando sobre essa diagonal principal aqui, tá? Então, o traço dá isso aqui, ó, menos esse, mais esse, mais esse, né? Parece que tem um fator de 2 aqui, né? Porque todos eles aparecem 2 vezes na soma, né? Então parece que dá menos 2 isso aqui, né? Se tiver certo isso aqui, o traço aqui está dando menos 2, né? Porque se essa soma aparece 2 vezes, né? Aqui vai dar menos. Vamos ver o resultado. Porque como eu fiz uma correção aqui, estava em função daquela díade, aquela outra representação. Então pode ser que na hora de corrigir eu não prestei atenção nessa. Agora estou prestando, né? Estou dando alta. Então vamos ver aqui. Esse traço aqui você tem que corrigir, né? Porque não faz muito sentido esse 3 aparecer do lado do cosseno aqui, tá? Então o traço é a soma desse aqui, né? O traço do cara que está aqui no seno é 0, né? Vai dar 3. Bom, se esse cara for menos 2, não é não. Tem uma coisa errada aqui, a gente tem que ver depois, tá? Porque o traço, a gente viu essa propriedade, né? Que o traço de um número vezes a matriz, ele é basicamente o número vezes o traço, tá? Ele é linear com relação à multiplicação por escalar. Ou seja, não basta você fazer o traço aqui direto do cara que você está representando matricialmente, tá? E daí somar as coisas que podem ser somadas, tá? Se isso aqui vai dar um menos 1, e se for, vai dar um menos 2 aqui, vai dar diferente até o resultado, né? Não vai dar 1 mais 2 cosseno, não. Vai dar, inclusive, diferente, talvez isso aqui. Sei. Depois a gente vai checar isso, tá? Então, quando você for consultar essa nota de aula, já vai estar corrigido, tá? Mas faz como exercício, tá? Eu não tô vendo como é que isso aqui pode dar 1, tá? O traço desse objeto, então tá errado, que é esse aqui, tá? Esse aqui, que eu não terminei de corrigir. O que tinha aqui era uma díade, tá? Realmente a gente recupera esse resultado aqui de baixo, sim, tá? Depois eu vou checar, vou fazer um double check
E deixo como exercício também, quando termino de corrigir. Tá? Importante nessa discussão é o conceito de transformações, tá? A gente está usando bastante aqui nesse curso. Então, imagine o seguinte, imagine que a gente precisa representar os vetores em outras bases, né? Então, a ideia é a seguinte, tá bom, eu sei como é que eu faço. Se eu tenho uma relação entre dois vetores aqui, essa relação sempre pode ser interpretada como uma transformação, mas nem sempre, tá? Então, posso ter uma relação entre dois vetores que é uma relação física, por exemplo. Uma relação entre uma condutividade, um campo elétrico e uma corrente elétrica que define o tensor condutividade, por exemplo. Ou um deslocamento, né? Ou uma força com deslocamento. O Lin é uma força, o U é um deslocamento e o M é o tensor elasticidade. Por exemplo, tá? Então, imagina que você tem uma relação vetorial aqui, tá? Que define uma equação, uma propriedade física. Não precisa ser físico, pode ser uma relação matemática também. E a gente não está encarando ou interpretando ela como ela sendo uma transformação, se bem que é possível sempre usar essa nomenclatura. Agora, imagine que eu vou fazer agora essa interpretação, né? Que o Lin é o transformado. Então, agora o M é a transformação, mas a relação vetorial está aqui embaixo, né? Eu mudei aqui o tom um pouquinho, porque eu estou vendo que o meu texto estava ao contrário do que eu já ia indo, né? Eu já estava entrando na armadilha de não ler muito bem aqui, né? Mas o que eu estou fazendo aqui nessa página é o seguinte, aqui está a relação vetorial que eu estava dizendo, né? Então, isso aqui é uma relação entre um U que gera um V, tá? E eu vou fazer uma transformação de espaço. Pode ser uma rotação, por exemplo, pode ser uma mudança de base, que seja essa transformação aqui linear. Tá? Como é que eu reescrevo o objeto A que relaciona esses dois vetores? Eu sei como é que eu reescrevo os vetores, né? Basta eu aplicar o A sobre eles, todos os vetores, a base inteira pode ser transformada, né? Mas aplico o M, né, sobre a base, por exemplo, eu tenho uma base linha, que é a transformação da base sem linha. Vocês estão fazendo isso nas listas de exercícios, possivelmente com essas definições de ângulo de Euler, que eu dei agora, mas anteriormente para a parte de coordenadas esféricas, né? Então tem uma transformação, né, que leva numa base da outra, por exemplo, e eu quero saber como é que eu reescrevo essa relação. Então, além de escrever U' e V' aqui, que eu sei fazer, basta substituir aqui, o que eu tenho que fazer com A, que possivelmente tem uma representação matricial, vamos fazer essa suposição, né, que esse A tem uma representação matricial. Como é que eu reescrevo essa matriz na nova base? Tá? Então, basta você fazer um pouquinho de álgebra, né? Então, veja, se você multiplica por M à esquerda e introduz essa relação, né, você admite que a transformação tem inverso. Isso é importante, é um passo importante de se fazer, né? Quando você escreve isso aqui, você está admitindo que a transformação tem uma inversa, né? Você pode multiplicar por ela, né, e vai dar a identidade, tá? Então, veja como é que eu vou fazer aqui, né? Você vai ter, no novo espaço, você vai ter uma linha vezes Lin igual a V', vai ter a nova relação reescrita, né? Ou representada, né? Como a gente... Veja que a forma dela normalmente é parecida, né? Ou assim, a forma compacta. Essa que é interessante das identidades setoriais, né? A preservação do zero e a covariância, que a gente chama. O nome genérico dessa propriedade é covariância, é uma equação que AU igual a V, quando você olha para o AU menos V, né, igual a zero, tá? Esse AU menos V aqui também vai dar zero, e só que agora você vai ter que representar esses objetos na nova base, né? Mas veja que a forma da equação é a mesma, é a AU menos V igual a zero, e o zero está lá do mesmo jeito, né? Então, a gente dá um nome a essa invariância de forma, né, de covariância, tá? Tudo bem que tem uma definição mais restritiva de covariância na relatividade, né? Mas quando você tem esse co, né, significa que ela não é que ela não varia, mas ela varia, mas preserva a forma, né? Então,
Mas, claro, se você for representar agora na nova base, essa é a pergunta que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer? Está aqui, ó, o resultado é esse, né? Como é que eu chego a essa conclusão? Que eu tenho que pegar a matriz, né, o objeto, a transformação, e aplicar sobre o vetor, sobre o tensor, ou sobre esse A, o que quer que seja ele, dessa forma aqui, ó, tá? Então tem uma nova representação também para esse objeto aqui, não apenas para os vetores, né? Isso vem da própria... você reescrever os vetores, né? Se você disser que o λ é isso aqui, o V' é isso aqui, né? Como é que você pode fazer? Substitui aqui, ó. Aqui vai aparecer um MU, e aqui vai aparecer um MV. Aí você toma o produto, né? Vamos fazer aqui no quadro, rapidinho, né? Só para ficar gravado. Não ficar falando, fica uma coisa muito oral, né? A gente tem um quadro aqui que eu preparei, né? Então, não custa nada a gente... Então, o que está escrito lá na transformação? Está escrito assim, olha, eu vou querer saber como é que eu escrevo a linha para essa relação aqui, tá? Sabendo que esse linha significa nada mais do que o U transformado. Esse M pode estar fazendo uma rotação, e a mesma coisa para o V', tá? Ou pode estar fazendo uma outra operação, pode estar trocando X pelo Y, pode estar fazendo uma outra transformação, não necessariamente ortogonal. Veja que eu não estou me referindo a transposição, e sim a inversa mesmo, né? Certo? Então a gente está vendo aqui, né? Agora eu vou aqui na nova equação e substituo o linha, né, por MU. Para substituir. Mesma coisa eu faço para o V. Para o V', né, no caso. Tá? Fiz a substituição dos dois vetores. Tá? Veja, se eu multiplicar por M a menos 1, e eu estou admitindo que o M tem inversa, como eu disse antes, eu tenho uma relação agora e fica assim, não é isso? Tá? Então veja, mas veja, a relação original, eu vou colocar aqui embaixo, era A, U, igual a V, certo? Essa é a relação que eu estou transformando inteira. Então eu sei o que eu tenho que fazer sobre os vetores, certo? Aqui, ó, para ir para o referencial linha, ou para a base linha, como você quiser chamar, o que você está fazendo, o que é que você esteja fazendo, né, sobre eles, sobre os vetores, você faz sobre os dois. E resta a pergunta de como é que eu sei qual a relação desse A' que está aqui em cima com esse A que é o objeto original. Então está aqui a relação, apareceu aqui, ó. Então, eu posso escrever aqui do lado, né, para economizar espaço, que o A é igual ao M a menos 1, a linha M. Mas, professor, eu conheci o A e não o A', né? Eu estou perguntando quem é o A'. Basta você fazer o seguinte, multiplica pelo M à direita, à esquerda, e multiplica pelo M a menos 1 à direita, essa relação. Isso vai te dar esse resultado aqui, tá? Para você saber calcular o A' como função do A, tá? Então, essa é a maneira que você transforma a matriz, ou o que quer que seja esse coeficiente, né, que é um objeto biindexado, né, por exemplo, ou triindexado, não importa. Tá? Então, a gente fez só alguns passos algébricos simples aqui. Tá aqui, ó, esse é o resultado número 2, né? Resultado número 2. Perdão.
Tá? Tá certo. Então, essa é uma pergunta importante de se fazer, né? Aqui tem um exemplo. Vamos montar a matriz 3x3 formada por esses blocos aqui, ó. Aqui eu ponho uma matriz de Pauli, dependendo do número que está aqui, se é o X, o Y e o Z, ou o 1, ou 2, ou 3, né? Vai aparecer a respectiva matriz de Pauli aqui nesse bloco 2x2. Aqui eu ponho um monte de 0 e ponho um 1 aqui. Então, no subespaço Z, ela é a identidade, vamos dizer assim. Ela não altera o subespaço Z, mas altera o subespaço XY. Tá? Vamos começar a usar essa linguagem, né? Então, veja, aqui está o jeitão delas. O jeitão delas, o sigma 1, sigma 2, sigma 3, tá? Então, eu quero que você reescreva essas três matrizes em um sistema de eixos rodado de π/2. Naturalmente, quando eu te dou a matriz, é engraçado, ninguém fala, né? Mas quando eu te dou a matriz, eu estou presumindo uma base cartesiana, né, que vai referir. Por quê? Porque, vamos lá, só para rever, né? Isso aqui tem ainda um certo aspecto de revisão. Qual que é o elemento de matriz? Como é que eu posso calcular o elemento de matriz algebricamente a partir dos versores da base? Então, o M e J, como é que ele é dado, né? Eu já falei disso para vocês. Você faz o produto escalar do I com o resultado da atuação do M sobre o J. Tá? Se você quiser em notação de Dirac, lógico que se esses vetores são complexos, você tem que tomar o complexo conjugado aqui, tá? Você tem que transpor. Tá? Então, tem várias maneiras de denotar isso aqui, né? Então, você pode fazer assim, I, né? Daga, M, I, por exemplo. Nessa maneira, eu estou usando uma notação em que eu presumo que eles têm representação matricial. Então, fiz a transposição do vetor coluna e tomei o complexo conjugado e depois eu fiz o produto. A ordem que você faz essas coisas não é importante também, porque essa operação aqui quer dizer, na verdade você tem que ter um vetor coluna aqui para definir bem esse produto escalar aqui. Então, em geral, você vai fazer isso aqui primeiro, depois fazer o produto escalar com isso, né? Mas você pode também atuar o M para trás, né? Mas aí o M teria que estar também conjugado, tem um truque aqui. Tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? Você pode usar a notação de Dirac, se quiser, né? Pronto. Tá certo? Que tem uma relação com isso que eu disse aqui, tá bom? Então, veja, qual é o moral da história aqui sobre o que eu estou querendo dizer, né? É que quando eu escrevo uma matriz, os elementos de matriz que aparecem nela são esses caras aqui, ó. Obviamente, então, ele se refere a alguma base, pode não estar explícito. Isso aí, quando eu escrevo a matriz, eu não falei nada de base, não começo dizendo nada disso, mas mesmo lá no ensino médio, né? Quando o professor falava, olha, aqui tem uma matriz 2x2, ele está se referindo a uma base. Tá? Fica implícito que é uma base cartesiana, que você pode fazer um desenho no quadro, etc. Tá? Então, não é um grande problema não dizer isso, mas chamar a atenção pode ser prudente, né? Porque é nessas horas que as pessoas não entendem, né? Que isso aqui é na base canônica, né? Base cartesiana, quando ninguém diz nada, é como elas estão expressas, né? Então, é isso aqui, né? Que eu estou dizendo aqui, né? Esse jeitão que eu estou apresentando as matrizes para vocês é na base canônica, tá? Se eu peço para você agora reescrever essas matrizes em um sistema de eixos rodado, de π/2 em torno do x, a representação não vai ficar a mesma, né? Via de regra. Vai ser outra representação dessas matrizes. Então, veja como que é a solução. Eu tinha colocado aqui em cima que
A nova matriz vai ser a rotação. Mas veja, eu vou chamar atenção para vocês. Dessa vez, eu estou rodando o sistema de eixos. Eu estressei nas aulas anteriores para vocês que essas rotações que a gente está escrevendo repetidamente são rotações sobre vetores, né? Então, por exemplo, qual a nova base? Eu rodei a base, então apliquei o vetor sobre ela. Quando eu rodo o sistema de eixos e quero representar os novos objetos, eu tenho que trocar o ângulo por menos e, tá? É uma convenção só, tá? É uma convenção. Tem as versões passiva e ativa da rotação, tá? Isso você pode até convencionar de outra maneira, se você quiser, tá? Então, na verdade, você vai notar que aqui, ó, o M, não o M a menos 1, que faz a transformação, ele está representado com menos π sobre 2, ó. Tá? Porque esse aqui é o M. Parece que é o inverso, né? Porque as matrizes de rotação, ou os operadores de rotação que a gente tem representado, elas se invertem nessas representações que a gente tem usado o tempo todo, apenas pela troca do ângulo. Do sinal do ângulo, perdão. Apenas pela troca do sinal do ângulo, tá? Então, aí você faz a rotação e você desfaz no mesmo eixo, né? Tá bom? Então, aqui dá a impressão que eu escrevi a inversa aqui, mas não é. É que eu estou na versão passiva da rotação, né? E muda os eixos e reescreve os objetos, tá? Então, tirando esse detalhe, que para nós aqui não é muito importante, todas essas convenções, no dia que você estiver fazendo pós-graduação e doutorado, ou mesmo fazendo pesquisa, você precisa se policiar, né, para estabelecer bem claramente porque isso não deve afetar seu resultado, só isso, tá certo? Nem a terminologia, nem o modo como você opera aqui. Eu tenho participado, né, já participei de várias bancas e normalmente os físicos não têm muita... Eles podem repreender você um pouquinho, vai te reprovar no exame de pós-graduação, por exemplo, se você usar uma anotação diferente da usual, tá? Normalmente o cara pede para justificar, né? Por que você fez isso? É porque isso aí nessa área é assim, o pessoal redefine assim. Aí está conversado, passa para frente, tá? Então está aqui, né? Então basta você aplicar, então, sobre essas três matrizes. O que eu fiz primeiro? Já que eu vou lidar com matrizes, eu escrevi a representação matricial do R. Isso aqui eu vou ter que corrigir isso aqui também, tá vendo? Isso aqui é uma soma de díades aqui, né? Inclusive eu esqueci de pôr o chapéu aqui. Quando eu fiz essa nota de aula, eu tinha bastante... Olha aqui de novo ela aqui, ó. Precisa corrigir isso aqui também, tá aparecendo de novo, né? Então é o lixo que vai ficando para trás, né? Quando a gente decide mudar um pouquinho o enfoque. E aqui não é nem mudança de enfoque, é mudança de adoção de representações que eu não acho que mais geram entropia do que outra coisa, como usar esses caras aqui como díades, né? De qualquer maneira, a representação de uma rotação em torno do X chapéu é uma coisa fácil de você fazer, porque é um vetor de base, né? Inclusive dá para imaginar já, né? É uma daquelas matrizes que tem só um bloco 2x2, né? E, enfim, e você representa ela aqui, né? A rotação, né, que eu tenho que fazer. Aqui está o bloquinho 2x2, aqui na parte X você vê que só tem o que seria a identidade, né? O subespaço X. Esse bloquinho 2x2 é quem faz a rotação. Tá? E aí você vai aplicar ela, certo? Ela e a inversa dela sobre essas três matrizes, tem que fazer, né? Aí vai dar o resultado. É só um exercício braçal mesmo, nesse caso aqui, né? Não tem nada a observar, ou pelo menos eu não fiz, né? Tem aqui o resultado, né? Como é que fica o 3 linhas, né? É uma parte do resultado, os outros estão aqui, tá? Como você reescreve. Parece que essa ficou... Não, são todas antidiagonais, né? Nessa nova... Não, a 3 ficou diagonal, continuou diagonal, né? Ela já era? Não, não era, né? Era assim. Tá? Prevaleceu. Muito bem. Por que ela continua diagonal, hein? Depois a gente conversa sobre isso, né? Ela é uma matriz que ela tem
ela, ou seja, rodou em torno do x, né? Então, alguma coisa ela tem que ela não fica, não sai da diagonal quando você faz isso, mas vamos deixar a pergunta no ar. Bom, aqui é um apêndice, tá? Então eu vou pular, porque são as revisões sobre matrizes, né? Como é que a gente faz a divisão em blocos, coisas que às vezes estão muito empoeiradas, que a gente precisa dar uma revisão. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava com disposição, né, para fazer isso, talvez porque na primeira vez eu dei o curso também, estava precisando de uma revisão para mim mesmo, né? Então a gente se motiva um pouco mais. Tá? Mas essas coisas, tirante alguns detalhezinhos, está curta, inclusive, né? Tem 3 páginas esse apêndice, 5, perdão, né? E elas têm também no Afkin, como eu disse antes, tá? Então vamos passar aqui, como é que são operações que você faz, né? Para a parte 2, tá? Que é a parte em que a gente vai falar de autovalores e autovetores, tá certo? Então, o problema de valores próprios, né, é você, ele está aqui nessa linha. Você precisa achar quem são os vetores. Quem são os vetores? Normalmente existe um conjunto, tá? Aliás, sob certas condições, sobre o M que eu já vou falar aqui, tá, existe a garantia de que existe não só um conjunto, mas que ele pode ser feito ortogonal, tá? Se os autovalores forem todos diferentes, ele já sai ortogonal. Se você tiver o que a gente chama de degenerescência, você pode construir a base ortogonal, né? Ou seja, os autovetores de um operador autoadjunto, eles sempre formam um conjunto de vetores ortogonais, ou seja, uma base, tá? O lambda é uma constante, tá? A constante que aqui no caso é uma constante complexa, a matriz também é complexa, vetores complexos, ainda já migrou para esse cenário, né? Tá? E você tem, ao achar os vetores que satisfazem essa relação, ou seja, quando atuados pela matriz ou pelo operador, tá? Então esse conceito ele se aplica a operadores, né? Não apenas a sua representação matricial, tá certo? Quando atuado pelo operador, ele retorna uma constante vezes ele mesmo. Tá? E esses vetores são chamados de autovetores da matriz ou do operador, e os valores, cada um desses autovetores tem um autovalor. Então, aqui está o conjunto de autovalores. Tá? Então, tem um conjunto de autovetores com um conjunto de autovalores. Tá? Essa é a solução. Você precisa achar isso aqui. Eu tenho que te dar quem é o M, né? Senão você não vai saber achar. Tá? Quando um desses autovalores se repete, por exemplo, às vezes você tem vetores diferentes aqui e que têm o mesmo autovalor, tá? A gente diz que tem degenerescência. A gente já vai voltar nisso em breve, mas antes você vai ver um exemplinho que eu pus aqui, ó, da matriz de rotação que a gente tem lidado tanto com ela, né, ou do operador de rotação que eu tenho denotado RN. Eu tenho migrado um pouco para denotar ele como exponencial, né, na forma exponencial, mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa aqui, né, dá o eixo e dá o parâmetro angular, né. Se você aplica essa transformação, né, essa rotação sobre o próprio eixo, é intuitivo que não vai acontecer nada, né. A rotação do próprio eixo, né, não modifica o eixo, correto? Você pode testar, usar aquela representação genérica e você vai ver que é verdade, né? É fácil de pensar nela, né? Porque ela tem 2 produtos vetoriais e uma identidade só. Um produto vetorial direto do N, né? E outro que é duplo, ele faz 2 vezes o produto vetorial. Mas veja, o primeiro já dá 0 aqui em cima do N, né? Que é o próprio eixo. Então só sobra a identidade, né? E é o que está escrito aqui, tá? Ora, isso, né? Quer dizer, né? Nessa linguagem que nós estamos estabelecendo, vamos dizer assim, nesse ponto, que o vetor que define o eixo é um autovetor da rotação. Qual que é o autovalor? É 1, né? Isso, Carlos respondeu que é 1 aqui no chat. É isso aí, Carlos, é 1.
Então, esse tem o outro valor 1, tá? É só um exemplo, tá? Bom, nessa parte da nota de aula, estou vendo aqui que a gente vai, antes de partir para estudar, né, o problema do autovalor, eu fiz uma breve aqui da anotação de Dirac, mas veja, isso já está naquela leitura de uma das atividades, né? Mas você vê de novo aqui, tá? É importante antecipar um pouquinho isso aqui. Por alguma razão que possivelmente é mais histórica do que propriamente matemática, fixou-se essa notação, ela é bastante utilizada na física, né? Parece que ela quer diferenciar, né, os vetores geométricos, da geometria analítica, dos vetores da álgebra linear, né? Isso é uma coisa que seria hoje em dia, no contexto que a gente está, um pouco desnecessária, né? A gente pode... Então, inventou-se algumas notações, aqui uma das que pegou foi de Dirac, mas é interessante essa notação, ela tem umas coisas compactas, que poderiam ser aplicadas de volta na geometria, essa parte interessante, não teria nenhum problema. Mas, questão de notação, né? Isso aqui, ó, tá vendo? Aqui até eu te digo que você poderia representar por um pontinho isso aqui, não tinha problema nenhum, né? Contanto que o produto escalar seja definido naquele... Você tem, por exemplo, que a gente agora está admitindo vetores que têm números complexos dentro do arranjo, não é isso? Então, você tem uma maneira de fazer aqui, ó. Tomar, transposta e é conjugada, a dagger que está aqui, né? Então, é isso, né? Agora, se fossem funções, aí é diferente. Né? Porque isso aqui vai resultar, como fazer isso aqui, né? Vai resultar numa integral, né, que define um produto escalado, não vou entrar tão fundo nesse tema, né? Mas é uma coisa genérica, né? É claro que esse pontinho aqui pode confundir, né? Como ele é muito usado na geometria, né? Talvez seja, assim, fazendo um contraponto a mim mesmo, né? Talvez seja interessante você ter essa notação, né? Tem algumas propriedades, você vai aprender em mecânica quântica, né? Você pode introduzir projetores unitários aqui e já cair na integral que eu falei antes. Ou seja, você pode ter representações diferentes até para o produto escalar, né? Tem maneiras de fazer ele de modo diferente, com integrais diferentes, dependendo da base que você vai escolher. E tem questões importantes que são físicas ligadas a isso, né? Uma delas, por exemplo, é que resultados, né, de observações, em geral, você não espera que dependam de escolha de base. Certo? Em geral aqui, tá? Então, cuidado aqui, né? Tá certo? Então, você pode escolher uma base que seja simetricamente favorável à resolução do seu problema e você não espera que medidas que você vai reproduzir fazendo a física, né, não dependam dessa escolha, tá? As medidas têm que em geral, claro, né? Se você tiver, aí tem uns detalhezinhos que você vê quando você fizer o curso de mecânica quântica, né? Vamos seguir aqui. Então, veja assim, eu estou comentando nessa folha aqui sobre o pareamento, né? Esse pareamento aqui é um produto escalar por definição, a gente definiu assim, né? Na notação de Dirac. Então, veja, quando você põe ele com ele mesmo, dá raiz disso aqui da norma, né? Falta um quadrado aqui. Falta um quadrado aqui, né? A raiz desse cara que dá a norma. Isso aqui dá o U ao quadrado. Depois eu não sei se vou lembrar de todas essas correções que eu quero fazer assim. Mas também se não lembrar, você lembra na hora que você estiver estudando, né? Isso aqui é maior ou igual a 0. Quando é U com 1, né? O problema de alto valor é denotado assim. Então aqui eu estou listando como é que fica nessa notação de Dirac aqui. E aí tem um emparelhamento diferente aqui. E é bem comum aparecer dentro da mecânica quântica, mas o pessoal não usa muito os outros produtos escalares aí, principalmente da geometria, uma vez que isso aqui, né, você tem, dentro do espaço complexo faz sentido essa reorientação aqui, né. Isso aqui é um operador, ele não é mais um vetor, ou nem mesmo um escalar. Quando você põe dois objetos nesse sentido aqui,
ele é um operador. O que ele faz? Se você puser um outro vetor do lado direito dele, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o produto escalar com esse aqui e projetar ao longo desse, né? Adivinha quem é esse cara aqui? Você que já fez um pouquinho de mecânica quântica. É um cara que eu tenho rejeitado aí, só uma dica, né? Hoje mesmo eu rejeitei ele várias vezes. Se você quiser representar isso aqui, né, que são os projetores da mecânica quântica, no espaço geométrico, quem são esses caras? São as velhas díades que eu estou rejeitando aqui, né? Certo? Então é você... Deixa eu escrever tudo que eu falei aqui para você não ficar... O que eu falei aqui, né? Imagina que você tem dois objetos. Como é que eu fiz lá? U e V, né? Deixa eu ver quem que eu pus primeiro aqui. Só para ficar igualzinho da Capricho, né? Eu pus o V antes, tá? Eu te disse que existe um uso frequente desse objeto na mecânica quântica, né? Então, como é que esse cara... Como é que é a convenção? Imagina que eu tenho um terceiro vetor aqui, eu vou chamar de psi. Esse cara pode atuar sobre esse sujeito aqui. Ele pode atuar à esquerda também. Então, a gente, na mecânica quântica, admite a atuação à esquerda. Mas vamos atuar à direita para ver o que acontece. É como se esse cara aqui, ó, vamos fazer aqui, né? Esse cara aqui encaixasse no primeiro que ele vê aqui, que ele vem pela direita, né? E ele vai formar, então, um produto escalar com esse cara aqui. Isso aqui, atuando, né? Vai ser igual. Como ele faz um produto escalar, você pode reposicionar ele dentro da relação e ele vai ficar projetado ao longo do V. Automático isso aí, tá? Então ele vai formar o quê? A operação desse objeto sobre esse estado aqui, ou sobre esse vetor, dá uma constante complexa, que é um produto escalar, tá? Vezes esse outro vetor que estava aqui. Então, por isso que se chama projetor, né? Ele projeta esse cara, né, ao longo do outro, né? Ou seja, na verdade, ele pega a projeção em U e faz ser proporcional ao V. Tá? Aí eu perguntei, como é que você faria isso, né, com os vetores da geometria? Você teria uma coisa assim, olha, V, U, quietos aí no canto deles, e quando você vem com o terceiro, né, e vai atuar, você precisa convencionar de fazer o que parece que nessa anotação já está automaticamente feito, né, quando você vê esse cara que encaixa aqui, né. E você convenciona, fazer o produto escalar para o primeiro e jogar ao longo do segundo. Esse objeto aqui é definido assim, é o que a gente chama de díade, tá? Então isso aqui vai dar o escalar psi ao longo de V. Tá? Agora eu usei uma notação que não é de Dirac, que poderia ser aplicado no espaço geométrico aí, tá? E na verdade as notas de aula têm a utilização desse conceito. Toda vez que você vê fazendo um parênteses aqui, né? Toda vez que você vê na nota de aula uma coisa assim, tá? É esse cara que eu estou falando, mas aí o V é igual ao U e além disso é normalizado, certo? Tem módulo, tá? Então, eu cheguei à conclusão, né, que para esse contexto nosso aqui que nós estamos inicial, né, esse objeto não é tão... Ele mais complica do que ajuda, né? Claro, na mecânica quântica é diferente, né? Mas na mecânica quântica, que eu me lembro, a gente nem percebe, né? Que quando começa a fazer essas coisas, na verdade está fazendo algo que não é tão alienígena assim, está lidando com as díades, né? Tá certo? Essa relação o pessoal não chama atenção sempre. Não sei se é evidente para outras pessoas, para mim não era, né? E eu acabei tendo que perceber isso mais tarde, tá? Então tá. Tá aqui, ó, eu falo aqui
na própria nota de aula, né? Sinal que ainda são o mesmo depois de 7 anos. Então é um pouquinho mais breve, né? Aqui nesse caso aqui das notas de aula. Então é bom que já está na nota de aula, porque daí você não precisa depender do vídeo, né? Então tá, isso aqui acho que resume o uso de... Isso aqui tem que corrigir de novo, olha lá a díade aqui, ó, projetor, né? Não é tão ruim assim, vai. Mas eu estou convencionando que eu não quero mais usar. Mas elementos de matriz, eu já falei sobre isso, né? Como você vai pegar sempre os caras da base para te dar o MJ, né? Acabei de falar, falei lá no começo da aula, então tá aqui, ó. Em geral, XI, tarará, tá? Eu falei, vou pular também. Mesma coisa na notação de Dirac, que também já falei. Então tá aqui, você imagina uma matriz na notação de Dirac, é 1, 2, etc, né? Lá naquele texto de mecânica quântica lá que eu pedi para você ler, fazer um resumo, né? Eu já antecipei que senão não precisa ter um índice só em cada lado disso aqui, você pode ter vários, né? Certo? Então deixa para você ler lá, se você não tá. Deve ter lido, né? Porque todo mundo entregou, pelo jeito. Aqui é mais uma questão sobre notação. Como é que você toma um complexo conjugado de um cara assim, né? Bom, como é que você... isso aqui... Isso é importante aqui de ressaltar, né? São detalhezinhos, né? Em que a ordem pode ser importante, né? Então, veja, existe uma convenção do primeiro que está à esquerda fazer a transposição desse, né? E tomar o complexo conjugado desse. Como é que você faz o complexo conjugado desse número que está aqui? Veja, isso aqui é a atuação de uma matriz sobre U, seguida do produto escalar com o V, pela esquerda, né? Então, o V é que vai ser transposto e tomado complexo conjugado. Eu quero tirar o complexo conjugado do resultado, que é um número complexo. Só que eu quero expressar isso em função da adjunta. Então, você tem os passos algébricos em que você vai ver que essa operação ela precisa ser invertida. Olha, quem vai tomar o produto escalar agora vai ser o U. O U é que vai ser transposto e feito o complexo conjugado dele aqui. Esse aqui eu tinha te dito que a matriz agora, essa matriz está atuando para a esquerda, tá? Isso aqui, nessas linhas aqui, é a demonstração disso, tá? É a mera demonstração disso. Você vê que você pode obter o mesmo resultado se você fizer diretamente a transposição e o complexo conjugado do M e do U, tá? Em vez de deixar para o final só. Depois que o resultado já está pronto aqui dentro desse parênteses, você toma um complexo conjugado, né? Outra maneira, né? Porque às vezes você está... O que acontece, né? Muito comum em álgebra, você não está fazendo realmente um produto que você vai saber qual que é o resultado. Você quer... Isso aqui poderia ser um passo algébrico, né? Que você tem o complexo conjugado desse cara, e você vai ter que representar isso em termos da matriz. E se a matriz for autoadjunta, isso aqui vira M de novo. Ou seja, você está com fórmulas fechadas, né? Você não vai abrir. Você vai... Tá? Então pode ser um passo algébrico. Tá? É importante saber essa relação. Quando você toma um complexo conjugado de um produto, deixa eu ver se não está já na nota de aula, né? Na notação de Dirac, como é que fica isso? Nossa, esse quadro está meio gordo hoje, né? Deixa eu botar ele mais para tampar um pouco a minha cara. É só não escrever muito nos bordes que não tem problema. Então, eu tinha algo assim, né? E eu queria tomar... Né, isso aqui é um elemento de matriz genérico. Certo? Um elemento matriz do operador M, quer dizer. Então, como é que é isso aqui? Isso aqui, ó, tá ruim, né? A resolução. Deixa eu fazer um pouquinho maior, né? O complexo conjugado. Isso aqui vai dar igual. Então, basta você inverter aqui, ó. U, M da H e V. Tá? Então, sempre que você faz complexo conjugado de caras que têm produto escalar, você vai inverter essa ordem aqui dos vetores, tá?
E se tiver operador no meio, ele vai ser o adjunto que você vai pegar. Então, por exemplo, também tem, quando isso aqui é identidade, é óbvio que a identidade é autoadjunta, né? A identidade tem um monte de na diagonal principal e só, né? Então, o que eu estou dizendo é que uma coisa desse tipo aqui, ó, quando toma o produto, o complexo conjugado, basta virar ele, né? Basta botar o U antes. Tá? É isso, né? Na verdade, tem gente que gosta de expressar isso aqui assim, ó. Mas isso é mais antigo, tá? Mas mesmo assim ainda tem gente... eu estava vendo um livro de química, né? O pessoal ainda usa, às vezes, notação mais antiga. Então, o cara pega esse cara e usa ele assim, ó. Ele está representando o M para a esquerda, né? Quando ele for virar, ele tem que tirar o M conjugado também, se você quiser. Ou assim, né? Às vezes o cara faz assim. Tá? Então, se o M for atuar para a esquerda, você tem que tomar o adjunto. É isso. Porque olha só o que acontece. Para você obter essa saída aqui, vamos fazer aqui, só para você ver. Então, obter corretamente a saída, o que você faz? Você diz que isso aqui é um produto do V atuado pelo M à esquerda com o U que não está atuado por ninguém. Ó. Por isso que às vezes o cara põe para dentro do tracinho isso aqui, né? Para dizer que o M está atuado à esquerda, tá? É uma maneira de dizer isso. Mas eu posso muito bem dizer assim, estou pegando esse cara aqui, já deixando eles meio longe assim, né? Estou pegando esse cara que está atuando sobre o vetor V, mas ele, como está atuando à esquerda, eu tenho que tomar o complexo, né, o adjunto, né, o transposto e o complexo conjugado. Aí eu faço o produto escalar, né, desse aqui com esse. Mas como eu estou conjugando, então agora vai ser o U com esse cara aqui, ó. Tá? O U vem primeiro, né? Tá? Eu estou conjugando aqui, tem que vir até a ordem. Tá certo? Você pode entender essa saída aqui como se fosse um passo. Primeiro atuei à esquerda, depois fiz o produto, né? Invertendo a ordem porque eu estou tomando complexo conjugado. Tá certo? Só para... São regrinhas, né? Que você vai se adaptando, né? Conforme vai usando, né? Isso aqui tem uso, né? Tudo bem, então... Tudo bem, veja. Aqui, na notação de Dirac, como é que a ortogonalidade, ortonormalidade é expressa? É simplesmente o V proporcional a delta ao V. Tá certo? Não tem nenhum mistério aqui, vou deixar para você ler depois, tá? Tudo bem, tem algumas warnings aqui, né? Vamos seguir aqui, né? Acho que eu não preciso ser tão detalhado aqui, né? Tá, você lê isso aqui. Bom, e também notação de Dirac, tá um pouquinho densa essa parte 2 aqui, né? E aqui, como é que vocês tomam o conjugado desse cara? Eu já falei antes, né? Então, o conjugado disso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Se você estiver na representação matricial tanto do M quanto do U, né? Como é que fica isso aqui? Vamos deixar aqui embaixo, tá? Então, esse MU, eu posso fazer uma correspondência, né? Sei lá, uma matriz, vamos escrever a matriz inteira, né? O 2, um vetor, né? Coluna, né? Certo? Então, se eu tomar
o adjunto desse aqui, é o mesmo que eu fazer o adjunto de um produto de matrizes, né? Mas veja, a transposição, que é uma parte dessa operação aqui, ela sempre inverte a ordem do produto, né? Mesmo quando ele é um produto entre matrizes de dimensões diferentes, como é o caso aqui. Tá? Então, você vai transpor e tomar o complexo conjugado. Isso aqui é a mesma coisa que então que escrever agora. O 1 estrela ou 2 estrela, né? Vezes o N estrela. Tá? Isso aqui na notação de Dirac é exatamente o que está ali na saída na nota de aula, né? É o Bra. Perdão, deixa eu subir um pouquinho aqui, né? Dá para ver agora? Acho que dá, né? É o Bra, sendo atuado à esquerda pela matriz, tá? Então é uma questão só de convencionar o que está sendo feito aqui e fazer a correspondência com operações que a gente já fazia, né, com os produtos de matrizes, tá? E ver que não tem tanto mistério assim. Tirante, claro, né, a redefinição do produto escalar, que é importante para que a norma seja um objeto ainda, né, positivo definida, né, como acho que a gente, ela cumpre as exigências de sempre, é melhor falar, mais genérico. Certo? Aqui tem um exemplo, tá? Você vai ver que foi um exemplo que eu também pus lá naquela atividade. Então, você já deve estar ficando chateado com essa aula, que eu estava revendo muita coisa, né? Que você já viu. É a evolução temporal, né? Tem um estado num tempo inicial, 0, né? Você quer saber o estado no tempo t, está aqui. Se não houver medida, né? Claro, né? Entre o tempo 0 e o tempo t, a gente sabe como é que o estado, em princípio, a gente sabe fazer a evolução temporal do estado se não houver medida. Tá? Essa é uma das coisas da mecânica quântica, né? Se você fizer uma medida no meio, aí você tem um teorema, né? Que você tem quebra da evolução unitária. Você vai ver isso. Então, vamos. Você lê isso aqui, tá? Isso aqui então, antecipando várias questões que aparecem em mecânica. Muito bem, agora sim. Vamos ver aqui. Né? Agora sim, está retornando ao problema do alto valor de novo aqui, né? Então, é o seguinte, a gente pode demonstrar que quando a matriz tem essa propriedade aqui, ó, ou o operador tem essa propriedade, ou seja, ele é um operador real, autoadjunto, em outras palavras, tá? Ou seja, o adjunto dele dá ele mesmo, você garante a existência de uma base ortogonal. Você pode normalizar. Tá? Você pega os versores unitários, né, essa base, e vai te fazer uma base ortogonal. Está garantida, isso aqui garante isso. Né? E uma outra propriedade importante é que o conjunto de autovalores é real. Tá? Essas são duas coisas que estão garantidas por essa propriedade aqui. Certo? Então, vamos demonstrar, né? Tá certo? Eu acho que aqui nessa parte da nota de aula eu estou demonstrando isso aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Então, aqui eu estou demonstrando, se eu não me engano, a ortogonalidade. Não. Estamos fazendo alguns conjuntos de operações para demonstrar que os acho que dá para fazer as duas, na verdade, aqui, né? Então, imagine dois vetores, né, que são autovetores, com autovalores, o mesmo índice aqui, né? Tem o 1 e tem o 2, tá? Com os autovalores lambda 1 e lambda 2. Vamos começar assim, né? Então, você pega a adjunta de 1, toma, né, a adjunta dessa expressão inteira aqui e multiplica a direita por o 2. Tá certo? É o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Então, tomando a adjunta disso aqui, inverte a ordem, fica um
da H, M da H, né, que eu tomei a adjunta aqui. Aqui vai ficar lambda 1 complexo conjugado, estrela, tá? Importante isso, né? Porque o que esse lambda 1 estava fazendo multiplicando o vetor? Ele estava lá dentro dos coeficientes, né? Então, quando eu transponho e tomo conjugado, o lambda também, você também toma o conjugado desse fator, por isso que ele apareceu aqui conjugado, tá? Então, quando tem um número multiplicando o vetor, você toma o complexo conjugado da expressão inteira, vai ter que tomar o complexo conjugado também do número, né? Claro, né? Tá certo? E eu multipliquei a direita por 2, tá? Então, formei um produto escalar desse lado aqui, tá certo? Ele faz uma sequência parecida de operações para a relação 2 aqui, tá? Então, eu peguei a relação 2 e multipliquei ela agora diretamente pelo o 1 da Agar aqui, ó. Então, essa é apenas essa relação 2 que está aqui em cima, reescrita, multiplicada pelo 1 da Agar, tá? Ok? Agora você subtrai as duas. Você vê que tem um produto escalar aqui e tem o mesmo produto escalar aqui. Então, você chega a essa conclusão pela subtração das duas, né? Por quê? Porque esse lado aqui está igual, ó. Tá não? Por que está igual? Se o M aqui é a M da Agar e aqui é a M. Aqui eu coloquei a hipótese, né? Ou, né, pressuposto de que a matriz ou o operador é autoadjunto. Isso aqui é igual a isso. Então, quando eu subtraio esses dois, dá zero. Porque a única diferença entre esses dois termos aqui da esquerda é que aqui eu tenho a matriz, né, adjunta da matriz e aqui a própria matriz. A única diferença. Então, se ela é autoadjunta, a subtração do lado esquerdo dá zero, que está aqui desse lado agora, esse zero. Tá? E do lado direito geramos essa relação aqui. Então, veja, ou esses vetores são ortogonais, ou isso aqui igual a isso. Concorda comigo? Para dar zero, ou esses dois números são iguais, ou isso aqui, né, o produto escalar de 1 com o 2 dá zero. Então, se o 1 for diferente de o 2, se não forem o mesmo, né, são dois vetores diferentes da base, tá certo? Com autovalores diferentes, tá? Então, isso aqui não é zero, em geral, tá? Portanto, eles têm que ser ortogonais. Então, tá demonstrado que o fato dela ser autoadjunta gera vetores que são ortogonais quando você tem autovalores diferentes para eles, tá? Então, a gente diz assim, ó, vai acostumando sua orelha com essa linguagem. Dois autovetores pertencentes a autovalores diferentes. Então, a gente na mecânica, quando você for fazer a mecânica quântica, você vai ver que a gente diz, a gente atribui, né, como se fosse o marido, né, o autovetor, né? O autovetor, ele é marido do autovalor, e o autovalor é mulher dele, né? Então, o autovetor pertence ao autovalor, tá? Tem esse negócio, não sei porque que é assim, né? Na verdade, porque esses números, que são os autovalores, eles fazem indexação de conjuntos de autovetores, tá? E a gente diz que os objetos pertencem aos conjuntos, tá? Então, você vai ouvir muito dizer isso assim, olha, quando dois autovetores pertencem a autovalores diferentes, está garantido que eles são ortogonais. Eu acabei de demonstrar aqui quando o operador é hermitiano, né? Autoadjunto, tá bom? É isso. Entretanto, se o 1 é igual ao 2, né? Então o produto escalar aqui é simplesmente a norma dele. E aqui você tem que esse autovalor é o mesmo. Aqui vai ter 1 e aqui vai ter 1 também. Ora, para isso dar zero, então, se você não tiver um vetor trivial, seria ele mesmo igual a zero, né? Porque aí a norma também dá zero. Você tem forçada a condição de que o lambda 1 conjugado é igual ao próprio lambda 1, tá? Então, isso garante que os autovalores são reais, tá certo? Por causa dessa condição aqui
Você veja que tudo isso é consequência de eu fazer o M da Agar igual ao M, né? Ou seja, o M ser MTA. Tá? Então, as duas coisas podem ser demonstradas num único passo aqui, né? Numa sequência de passos. Tá certo? Que eles formam uma base ortogonal. Você vai dizer assim, mas professor, está faltando um caso aí, né? Caso você já não tenha se confundido o suficiente, né? E eu não vou te enganar por causa disso. Está faltando o caso em que eles são autovetores diferentes, mas pertencem ao mesmo autovalor. Tá? Isso aqui vai dar zero automaticamente, mas não te diz nada sobre se eles são ortogonais ou não. Esse é um caso que é fácil de demonstrar, vou deixar como exercício, que se você tem dois ou mais, né, vários autovetores que pertencem ao mesmo autovalor, a gente chama que isso é o caso degenerado, né? Você sempre pode, dentro desse conjunto que é indexado por um autovalor, achar um conjunto da mesma dimensão, né? Por exemplo, se for 2, vai ser 2 por 2, 3 vai ser 3 por 3, uma base ortogonal, tá? Sempre possível, isso dá para demonstrar. Inclusive tem script para fazer isso, entre aspas, tá? Então você pode procurar aí pelo ortogonalização de Gram-Schmidt, se não me engano é esse o nome. Você vai ver um que é típico, tá? Ou seja, é importante fazer a ressalva de que quando você for achar os autovalores e autovetores, a parte degenerada não sai ortogonal automaticamente. Se sair, deu sorte. Tá? Ela às vezes precisa ser composta para formar uma base ortogonal. Né? A gente vai começar com o caso não degenerado, né? Se eu não me engano, deixa eu prosseguir um pouquinho. Aí, ó. Mais adiante eu já antecipei tudo, né? Mas já estava aqui escrito na nota de aula de degenerescência, né? Então, aqui eu só estou textualizando tudo que eu já disse aqui, então não vou cobrir de novo. Você lê, acho que aí você pode meditar um pouquinho mais durante a leitura, né? Essa parte o Arfken cobre relativamente bem, se você preferir. Isso aqui é uma coisa importante mais em mecânica quântica do que aqui no nosso contexto, né? Que o produto escalar ele é invariante pela multiplicação por uma fase. Isso aqui é E elevado a I, φ, a gente chama de fase. Então, se você fizer a norma dele, pelo menos, não vai ser alterado, tá? E quando você faz... Isso aqui é um número, né? É um número complexo. Eu já fiz até uma edição do videozinho especial para te dizer como é que você expressa aqui em termos de cossenos e senos. É um número complexo. Multiplicando um vetor, quando você faz o adjunto, você tem que tomar o complexo conjugado, que basta trocar o sinal do i aqui. E isso aqui vezes isso aqui dá 1, né? Você vê que isso aqui fica invariante quando você multiplica o vetor por uma fase. Isso tem uma certa importância dentro da mecânica quântica, depois você vai ver. Tá? Você vai chegar à conclusão que os vetores de estado são todos equivalentes a menos de uma fase, tá? Porque essa fase é não mensurável, tá? Espere o curso de mecânica quântica para detalhes sobre isso, né? Será que não existe alguma fase que seja mensurável? Né? Tá certo? Não quero antecipar demais, né? Aqui está, a ortogonalização de Gram-Schmidt. Estava na nota de aula, né? Eu lembro as coisas e não lembro que eu pus na nota de aula, né? Mencionei. Então, você olha aqui como é que faz. Para você, quando está dentro de um espaço degenerado, fazer a ortogonalização por construção, tá? Então, aí vem a parte importante aqui, né? Quando você obtém... Imagina que você tem os autovetores. Como é que obtém isso, né? Bom, depois a gente vai ver aqui no exemplo. É melhor fazer o exemplo, né? Então, talvez seja legal avançar, por exemplo, do que ficar falando aqui de uma maneira muito genérica, né? Eu vou tentar avançar a nota de aula, por exemplo. Agora já são 9h10, há uma recomendação em vigor, eu preciso aprender a... Nossa, aqui vai falar de mecânica quântica, a nota está densa mesmo, né? Acho que eu estava empolgado já que eu fiz. Acho que tem uma outra aqui, essa aqui não falou
não fez exemplo, mas tem um complemento, eu vou abrir aqui, folder, as notas de aula, e capítulo 5, leitura, tem aqui, ó, tem um complemento, sim, senhor. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui, a gente passa para o complemento, que acho que é onde tem. Aí tem um exemplo aqui, tá? Então ela já está aparecendo aí na tela, né? Acho que é melhor fazer exemplo antes, tá? Porque senão fica uma discussão muito no abstrato, né? E a pessoa não pensa a imaginação toda, né? Isso é uma coisa que eu esqueço muito fácil, né? Eu começo a fazer oratória e daqui a pouco eu estou falando do modelo de padrão e dos autovelos, sei lá do que, né? Dos quarks e dos gluons, e já te deixei lá para trás, né? Não é que qualquer um perde, né? Isso não quer dizer se o aluno é bom, se é ruim. Todo mundo faz, esse cara vai, sei lá o que faz, né? Vai tomar um café, né? Agora, nesse formato remoto, né? Quando é na aula, fica aquela cara de que está dormindo com o olho aberto. Mas é legal assistir minhas aulas que eu vejo isso e tento corrigir. Como agora, por exemplo, falando de outra coisa, né? Então, vamos voltar aqui no exemplo, certo? E a ideia é a seguinte, o M agora tem essa representação matricial simples aqui. 3×3, real, tá? E eu quero desenvolver isso, para achar quem são esses x, y, z aqui que dão esses lambdas e quem são os lambdas também, tá? Então, veja, o que acontece, né, com essa relação aqui? Ela pode ser validada quando eu ponho x igual a y igual a z igual a zero. Eu vou ter um zero do lado esquerdo e um zero do lado direito. Isso é o que a gente chama de solução trivial. A gente não quer essa. Tá? A gente quer as que fazem aparecer constantes aqui, tá certo? Quando tem vetores diferentes de zero aqui. Tá? Então, é claro que o zero, então, você pode dizer que é um autovetor. Mas é estranho, porque qual é o autovalor do zero? Qualquer um? Porque qualquer um, né? Qualquer lambda que você puser aqui, se o autovetor que é essa coluna aqui for zero, qualquer lambda que você puser, então ele não resolve, não é bem, né, por dizer que ele é um autovetor, ele resolve o problema dessa igualdade aqui, tá? Mas ele não é classificado como um autovetor dessa matriz aqui, não, tá? Então você quer evitar a solução trivial, né? Para que você não tenha a solução trivial, esse determinante que está escrito aqui embaixo tem que ser nulo. De onde vem isso? Para você que não lembra mais. Então vamos lá. Eu vou te falar isso aqui de um jeito que talvez você não vai esquecer mais. Então eu vou escrever de uma maneira resumida. M U igual a lambda U. Tá? É uma igualdade que eu quero achar a solução. Quem resolve essa igualdade? Qual o U e qual o lambda? Qual o vetor U ou os vetores U que dão solução para essa equação aí? E qual os valores também, que são os autovalores, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a álgebra para reescrever isso dessa maneira que eu estou escrevendo aqui. Estou passando a caneta aqui, para ela está já começando a me irritar com esse negócio de fazer esse zero aí, foi, ó, gota d'água. Vamos ver se isso aqui deve estar melhor, são relativamente novos. Então, esse U está sendo atuado por uma matriz à direita, que eu vou denotar assim, ó, M menos lambda U igual a zero. Tá? O que é M menos lambda? Como é que eu somei ou subtraí aqui, né, um número com uma matriz? Bom, sempre fica subentendido quando eu faço isso que o número está multiplicando a identidade. Na verdade, eu tenho uma soma de duas matrizes aqui. Tá? Eu comentei isso no finalzinho daquela aula curta que eu fiz sobre a identidade de Euler e suas generalizações. Né? Falei que
quando ela é uma identidade de operadores, as partes que você está vendo lá como número, na verdade, está multiplicando a identidade N por N, tá? Então, isso aqui é uma matriz que está dentro desses parênteses aqui. E aí você tem uma equação matricial, né? Matriz vezes vetor igual a zero. Isso aqui, lembra quando você tem um produto de números e ele dá zero, um número é zero, ou o outro é zero, ou os dois são zero, não é isso? Essa é a solução, não é isso? Aqui é a mesma coisa, ó. Ou o vetor é zero, que a gente já comentou que não vai querer essa solução trivial, ou aí, como é uma matriz, é um pouquinho diferente. Não é que isso aqui é zero, ou seja, que a matriz tem que ser proporcional à identidade. Essa também é uma solução trivial. Certo? É que o determinante desse cara seja zero. Isso aqui, onde é que você deve ter visto isso aqui? Curso de álgebra linear. Não, perdão, geometria analítica. Ou qualquer outro curso que você reviu, pode ser cálculo numérico, que você reviu como resolver sistemas lineares, tá? Então, talvez isso seja muito manjado para você, me perdoe, né, se eu estou sendo muito denso aqui, né, de rever até essas coisinhas, né? Então, mas essa é a maneira de entender isso aqui, né? Ou o é zero, que seria a solução trivial, ou o determinante da matriz é zero, tá? De uma forma geral, é isso que você vai fazer, né? Se fosse uma equação assim, ó, A vezes V igual a zero, né? Qual a solução disso aqui? V igual a zero ou determinante de A igual a zero. Normalmente é essa que a gente está procurando. Tá? Então, o fato do determinante ser nulo garante que você tem solução não trivial para esse problema. Essa aqui é a velha conhecida de quem já resolveu o sistema linear. Tá? Então, aqui, nesse ponto aqui, peraí, deixa eu ver aqui, isso aqui, ó, nesse ponto aqui, está justamente a subtração dessa matriz menos o lambda vezes a identidade. Olha como é que fica, tá? Então, sempre que você for resolver problema de alto valor, vai ser a mesma coisa. Tá? Se eu te der uma matriz, uma representação matricial, você vai pegar, e a primeira coisa que você faz é pegar o determinante secular, que a gente costuma, às vezes, chamar isso aqui, e igualar ele a zero. Aí você faz o determinante, nesse caso aqui, 3 por 3, cai nessa equação, que é cúbica, né? Uma equação cúbica, sugerindo que tem 3 raízes, né? Já que a matriz é 3 por 3, certo? Aí você tem que, uma está imediatamente colocada aqui, né, que é o lambda igual a 1, que eu chamei de lambda 3, e as outras duas saem dessa outra parte aqui, que vai ser lambda igual a menos 1 ou mais 1. Veja que o lambda 2 é igual ao lambda 3, então eu tenho degenerescência. Tá? Podia ter escolhido um exemplo, não sei que eu estava com a macaca, né, 7 anos atrás, eu tenho um exemplo sem degenerescência para começar, mas não, já fui logo em cima de um que tem degenerescência aqui, né? Tudo bem, vamos nessa, né? Paciência, né? Eu também sou aluno de mim mesmo, às vezes. Certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai substituir esses valores de lambda nessa equação aqui, ó. Você substitui, que daí você vai conseguir pegar os coeficientes para cada um deles, tá? Vai ter uma solução fácil. É fácil de fazer, o problema do alto valor é sempre assim. Acha o alto valor do determinante secular, de posse dos valores numéricos, né, os 3, você ressubstitui na própria equação de alto valor e você vai ter solução para os vetores. Né? Então, foi isso que eu fiz aqui. Ó. Peguei. O que acontece aqui? Se você escrever isso aqui, tá certo? Ele vai te dar essas equações aqui, ó, tá? Você vê, é fácil, né? Já que, ó, aqui, esse cara dá y igual a lambda x. Essa primeira equação aqui, quando você multiplica aqui, só sobra o y, tá vendo? Ó, y igual a lambda x. E essa aqui? Essa aqui é x igual a lambda y. E essa aqui? Essa aqui é z igual a lambda z, né? Não diz muita coisa, né? Essa última aqui. Esse alto subespaço aqui do z está diagonal já, tá vendo? Então, esse alto valor lambda 3 está aqui, ó. Tá? Por isso que ele já sai 1 aqui. Esse bloquinho não está diagonal. Esse bloquinho ele está
antidiagonal, vamos dizer assim, né? E aí o meu problema vai virar um problema de diagonalização no... Por que ela está falando de diagonalização? Espera aí. Eu não falei isso ainda, né? Tá? O que eu falei para você? Que os autovalores, os autovetores, que vão ser solução desse problema, eu dei garantias, inclusive, né? Essa matriz aqui, ela é hermitiana. Vamos ver se eu posso, antes de resolver o problema, né? Garantir. Ela é hermitiana, sim, né? Ela é simétrica, né? Se eu fizer transposta dela mesma, os objetos, os elementos de matriz são todos reais. Então, se eu tomar o complexo conjugado, também dá ela mesma. Então, se eu fizer as duas operações, dá ela mesma. Ela é, então, hermitiana. Então, está garantido que eu tenho autovetores ortogonais e autovalores reais para ela, tá? Isso já está garantido mesmo, né? E o que é diagonalização? É porque a representação dela, o que a gente vai fazer? Eu te falei, bom, se eu tenho um conjunto de 3 vetores ortogonais, eu tenho uma base. É uma nova base. Tá certo? Porque os 3 são ortogonais, eu posso formar uma nova base com os autovetores desse problema aqui. Posso ou não posso? Posso. Eu pego o módulo, né, pego eles normalizados com o módulo 1, faço uma nova base IJK com eles. E linha, J', K', são os autovetores desse cara aqui. Tá? Nessa nova base, presta atenção, tá? A representação dessa matriz aqui, lembra que eu te ensinei lá no começo da aula a mudar a representação de uma matriz por uma mudança de base? Ou por uma transformação? Nessa nova base, a representação dessa matriz é diagonal. Só tem a diagonal principal. Tá? Então, por isso que esse problema é chamado de problema de diagonalização. Tá? E quem que vai aparecer nessa linha aqui? No resto vai aparecer tudo zero, né? Quem aparece na linha da diagonal principal são os autovalores. Tá? E aqui a gente já vê, por isso que eu estou falando aqui, que no espaço Z ela já está diagonalizada, né? Só tem zero aqui, o Z conecta só com o Z. Foi o que aconteceu aqui, né? Z igual a lambda Z. Tá? Vamos prosseguir então com o problema mais marteludo, né? Tá aqui, ó, as relações que eu falei para você estão aqui expressas nessas 3 relações. Tá? E aí, substituindo os 3 autovalores, você vai achar 3 autovetores, tá? Então, eu vou deixar isso aqui para você olhar depois, tá? Porque é só achar os coeficientes, uma vez substituir a constante, acha os coeficientes. Eles, na verdade, você não vai achar um vetor único para cada um dessas substituições. Você vai achar vetores que podem ser múltiplos uns dos outros. Tá? Vai ter uma constante que vai sobrar aqui. Que nem solução de equação diferencial. Tá? Veja, isso está claro, né? Porque é óbvio que, está vendo aqui o problema colocado aqui em cima? Certo? Se o U for solução disso aqui, uma constante vezes U também é evidente, né? Isso acho que é evidente, né? Então, você tem infinitas soluções, na verdade, e você vai fazer com essa constante o quê? Vai escolher de maneira que o vetor resultante tenha módulo 1, para que você pegue os versores unitários. Tá? Só por convenção, não precisa fazer isso não. Mas a gente tenta fazer, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, aqui os 3 autovetores como solução, tá? Tá aqui. 3 chapéu, 1 chapéu, veja só o 1 chapéu, ó, como ele é. E o 2 chapéu, né? Veja que no 3, que é o Z, é o próprio Z que deu aqui, ó. Por quê? Porque ela já era diagonal. Ela já era diagonal. Tá? Então, o Z chapéu já é um autovalor. Um autovetor, perdão, o Z chapéu disso aqui, né? Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer vetor que você põe x e y igual a 0, vai ser solução disso aqui. Inclusive o Z chapéu. Está claro, Probo? Né? Põe x e y igual a 0, olha lá nas relações. Ó, x e y igual a 0, x e y igual a 0, está satisfazendo essas duas desigualdades. Z igual a lambda Z, se o lambda for 1, também fica satisfeito, que é o alto valor que está aqui. Ó. Então, a matriz já está diagonal. Então, não é surpreendente que um dos autovetores, né, já estava dado, né, que é o próprio
Eu já poderia estabelecer isso sem fazer conta nenhuma. Eu já ia falar, não, eu já sei que esse cara olhando para a matriz, isso é uma dica que eu vou te dar, tá vendo? Você vê que ela é diagonal aqui no alto subespaço Z. Então, o Z chapéu já é um alto vetor, né, com alto valor 1. Então, o teu problema vira diagonalizar a matriz pequenininha aqui. Podia ser ao contrário, podia ser que eu tivesse componentes aqui nessa linha aqui, ó, nessa linha ou nessa coluna, e aí você fala, então, mas não é diagonal no alto subespaço Z. E essa matrizinha aqui, 2 por 2, fosse diagonal. Aí você ia falar ao contrário, você fala assim, então, o I e o J, né, o X chapéu e o Y chapéu, já são autovetores. Já. Tá certo? E aí, quem aparecesse aqui na diagonal seriam os autovalores. Por exemplo, poderia ser um bloquinho 2 por 2, um 0 e 0 aqui onde estão 1, e 1 e 2 aqui, por exemplo, aí você tem dois autovalores. 1 e 2, tá certo? Mas os autovetores seriam X chapéu e Y chapéu. Tá? Então, é interessante chamar a atenção, porque você volta o vídeo aí, porque acho que está confuso. A gente e eu até, às vezes confundo até a palavra autovalor com autovetor, né? Você vai falar um, sai o outro. E olha que eu já estou fazendo isso faz muito tempo, né? Então, para quem está começando a lidar com isso, vai ficar uma dica em vídeo, né? Para você voltar falar, e ver. O que é interessante da representação matricial dessa transformação é que você olhando para ela, você já responde algumas perguntas quando elas estão aqui em evidência, né, sobre os autovalores e autovetores. Às vezes a matriz, já olhando para a matriz, você já vê, antes de fazer conta nenhuma, algumas coisas, se ela for bloco diagonal, tá? Então é importante se familiarizar com isso, tá? Vou antecipar essa questão aí. E aqui tem um exemplo, né? Bom, são 9h27, eu estou falando já desde a primeira aula, que eu quero dar aula mais curtas, mas puxa vida, não. São 9h27, eu estou aqui falando, eu vou parar nesse exemplo, então, tá? Vocês lembrem que vai ter um recesso agora, depois da próxima aula, né? Já começa para nós, pelo menos, já começa lá na terça-feira, dia 27, tá? E vai ter 2 semanas, né? Isso é ótimo. O duro vai ser depois voltar a acordar cedo, né? Porque eu já inverto tudo, né? Começar a ficar dormindo só de dia. Mentira, hein? Não vai botar isso, está gravando, vou cortar essa parte. Tá certo? Então vai ter esse break aí, mas vai ter. Não sei como é que eu vou fazer com o prazo das atividades se eu soltar, né? Se eu soltar mais atividades sobre. Tem a parte de equações de primeira ordem que eu ainda não dei atividade para fazer. Tem essa parte aqui que eu cobri agora e a gente termina na quinta-feira. Então pode ser que tenha atividade para você fazer durante, mas acho que todo professor está fazendo isso, né? Fico com pena, né? Falo assim, mano, deixa os caras dormir um pouco, né? É engraçado isso, a gente fica hiperativo, né? Eu vou dar prova, eu não vou dar prova, não vou ver os caras vão colar, então eu vou dar um monte de atividade mesmo. E eu não dou um monte, mas eu dou umas chatas, né? Mas até minha prova é assim, ainda bem que você não está pegando essas coisas na prova, né? Tudo bem que eu não faço textão, que nem eu fiz nessas atividades, na prova eu não faço textão. Eu dou uma limpada e tal, mas a minha prova depois eu vejo que ela não é tão simples assim, né? Às vezes, né? Bom, enfim. Então tá certo, vocês estão liberados aí. E se quiser fazer pergunta, eu vou desligar a gravação em breve, tá? Então, caso queira fazer perguntas aleatórias, né, que não quer que grave, ou prefere que não grave, aguarda só um pouquinho, senão já vai comer alguma coisa, né? Que hoje pelo menos eu te dei meia hora, não só 15 minutos. Tchau, professor. Vou tomar meu café da manhã aqui até quinta-feira, viu? Até quinta. Até quinta. Tchau, professor. Até quinta. Vou parar a gravação, então.